Aqui se trata de um documento que o presidente fez um encaminhamento e eu fiquei com a responsabilidade de fazer a relatoria e estruturar o documento para a gente poder fazer o encaminhamento. Já foi encaminhado, inclusive, também para os setores da prefeitura, para que eles pudessem também trazer a colaboração dentro de uma estratégia, né, que o presidente que está coordenando diretamente aí, de ampliar o diálogo com as instituições aqui, tentar melhorar a relação dos trabalhos do CONDEMA e dos órgãos públicos municipais, no sentido de nós não termos ou encaminhamento de pautas assoldadas, sem que o Conselho não tenha se substanciado anteriormente no conteúdo e tudo mais, para voltar em cima da hora, e também porque algumas pautas, necessariamente, elas precisariam ter a participação do Conselho, de alguma maneira, na hora da sua estruturação, tá? Então, de forma geral, eu vou passar bem rapidamente o documento, porque eu acredito que não vamos nem abrir debate, né, presidente, hoje, em virtude do quórum, mas mais para quem está presente já ter conhecimento e a gente fazer convalidar na audiência, na ata mínima aí, que aí fica como se fosse uma reunião. A reunião ela teve um foco principal, que foi o professor Júlio Lobo, e a gente só está aproveitando o embalo. Então aqui tem um cabeçalho inicial que eu acho que a gente pode passar por ele, que todos vão receber, que são aqueles considerandos próprios da estrutura e da legislação do CONDEMA, que estabelece qual é o papel do Conselho, etc. Pode parar aqui só um pouquinho, por favor, pode parar aí. Aqui, o último considerando, a presidência já havia iniciado uma formalização para se discutir junto ao Ministério Público, justamente essa questão de muitas coisas que estavam sendo encaminhadas ou sendo aprovadas sem passar pelo Conselho de Meio Ambiente para uma anuência, contribuições, oficinas e tudo mais. Porém, né, no decorrer disso tudo, houve aí uma construção conjunta de soluções, né, no sentido de que a gente monte uma estrutura junto da prefeitura, né, de um comitê, algo do gênero, que a gente possa estar debatendo uma revisão dos itens que foram encaminhados sem anteriormente discutir com o Conselho. Um dos itens de pautas importantes é o PLAC. Então, assim, até a presidência cita uma revisão do PLAC, talvez a gente, na conversa com a administração, minimamente a gente, o CONDEMA ser inserido nos andamentos da discussão do PLAC que vem agora, então a gente estar nas oficinas de estruturação de cada item do PLAC, e daí o Conselho contribuir, fazer os seus direcionamentos, eles serem considerados, inclusive, dentro do PLAC, e aí sim o texto do PLAC passa pelo CONDEMA, tem a aprovação também do Pleno, né? E isso é um ganho para o município também, porque quando você tem o amparo dos conselhos legitimando, né, uma política pública, isso só fortalece o governo também. Não tem nada de ruim nisso, é muito bom, tá? E assim, há uma intenção também do governo de retomar essa discussão. O presidente construiu isso de uma forma bem legal. Podemos ir para o primeiro item, cláusula 1. Então, a primeira cláusula, ela fala de análise de encaminhamento de projetos. Então, as partes se comprometem a estabelecer um objetivo, onde todos os projetos que são discutidos dentro da prefeitura, em cada uma das secretarias correlatas, e projetos, naturalmente, que tenham transversalidade com o papel e a prerrogativa do Conselho do Meio Ambiente, naturalmente, né, que é bem ampla. Quando a gente fala de planejamento urbano, é questão ambiental, é bem ampla a nossa participação de uma forma geral, né? Mas às vezes algumas outras coisas não é o caso nosso, tá? Podemos ir para o segundo item, a segunda cláusula, né? Aqui o CONDEMA, em relação à segunda cláusula, pode parar aí, a governança climática, a revisão do plano local de ações climáticas, né? A proposta da presidência é justamente o fato de que a gente não teve uma discussão preliminar dentro do CONDEMA na construção do PLAC que foi apresentado e foi aprovado. Ele passou pelo CONDEMA? Sim, depois de ter sido feito e elaborado. Normalmente, os planos locais ou planos de gestão, tudo sempre foi discutido em oficinas do Conselho no momento em que estava sendo elaborado. E isso permitia que o Conselho pudesse trazer as suas contribuições, o que melhora o processo todo. Não aconteceu. A ideia é que a gente construa agora, e qual foi a explicação do governo, presidente, pelo menos que eu entendi à época? Não,
o que importa é o que vem agora, porque agora é que a gente vai discutir a implementação. E para discutir a implementação, que eles estão aguardando o Plano Nacional também aí com algumas novidades do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, nós vamos passar a discutir daí cada uma desses pontos com o Conselho. Mas a presidência está enfatizando no documento, né, para que a gente tenha isso aí tomado como um compromisso da administração pública, da Secretaria da Seclimas, no sentido de realmente estruturar as oficinas com as câmaras técnicas ou comissões do CONDEMA correlatas, e a gente poder trazer o debate para o pleno a cada momento de construção dessas etapas do PLAC. Tá? Podemos ir para o próximo. Eu não vou entrar aqui no detalhe, vocês também estão lendo, construir GT e outras. Os conselheiros já estão a par de algumas discussões que a gente tem feito nas câmaras técnicas e na própria reunião ordinária anteriores, né, presidente? Esse documento vai ser enviado para todos também, naturalmente, tá? Ainda. Cláusula terceira fala do Polo de Inovação e Desenvolvimento do Distrito de Barão Geraldo, que eu tenho opinião totalmente favorável a esse polo, mas a gente tem pontos dessa discussão que precisam ser revistas, que eu também concordo com vários encaminhamentos que a gente fez, aprovou na Câmara Técnica de Planejamento de Ambiental, inclusive o professor escreveu o parecer muito bem escrito, né, professor? E algumas coisas até foram transversalizadas, mas nem tanto, né? Porém, a gente entende também que a implementação do PIDES vai gerar todo um outro processo. A ideia de conceito geral é uma coisa, a ideia de projeto executivo é totalmente outra, e ela vai passar pelo licenciamento, e ela tem que passar por todas as discussões, cada etapa, cada metro quadrado que for planejado, que vai ser construído lá, vai passar novamente por nós aqui, a gente vai ter oportunidade, mas a ideia é justamente a gente tentar entender em que aspecto a gente ainda consegue trazer contribuições no debate que está sendo construído, tá bom? Próxima. Eu não vou entrar nos meandros, presidente, porque isso é parte do debate depois, né? A política de drenagem e preservação, outro problema seríssimo que a gente tem aqui, a gente está discutindo a questão dos piscinões. Nós fizemos um parecer também muito rico da Câmara Técnica de Planejamento, né? Com a professora Vera, eu participei, a professora também participou, desculpe, a professora Raquel também contribuiu, participou de forma importante, e a gente consubstanciou ali um documento bem rico e que demonstra que a gente não tem necessidade de utilizar o sistema piscinão, que a gente tem alternativas ambientais utilizadas nos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil, né, de sistemas de praças com autodrenantes, outros sistemas de absorção como sistemas esponjas, em que a gente consegue aí tratar de uma forma diferenciada e muito mais barata esse processo. Isso é uma discussão que a gente quer ter. Próximo. A cláusula da arborização urbana. Esse é um ponto polêmico do nosso conselho aqui há décadas, né? E a gente está tentando novamente agora com esse documento de fato e de direito implementar uma estratégia onde a gente possa conseguir transversalizar um diálogo mais próximo para a implementação de toda a política de arborização urbana do município. Onde a gente possa ter um plano de arborização de fato e de direito. A gente está discutindo o plano de arborização urbana nacional agora, que vai inclusive deliberar diretrizes que os municípios vão ter que se adequar, e é um bom momento para a gente já rever as nossas posições. Nós temos a legislação como o GALC, que estabelece critérios que muitos deles não estão sendo observados hoje a contento, nem pela CPFL e muitas vezes também pela administração, né, na hora da implementação. E aí eu acredito que a busca é tentar justamente estruturar um formato de troca de informações com o Conselho de Meio Ambiente, de a gente chegar numa qualidade aí de política pública que atenda aí a prerrogativa da administração pública, né, mas que também seja razoavelmente condizente com o próprio PLAC. Porque o PLAC não pode falar uma coisa e a gente ter uma conduta de política unilateral, às vezes, em algum departamento. Tá? Próximo, por favor. A sexta é a adequação à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Foi uma sugestão que eu trouxe no sentido de que a gente teve uma alteração da lei. A alteração na lei
geral do licenciamento, ela não afeta diretamente problemas para nós, porque o licenciamento ambiental de grande porte não alterou em nada. Aqui eles estão falando de pequenos projetos que hoje nem passam pelo licenciamento ambiental, mas que na somatória pode causar um impacto. Então a gente está pedindo que esses projetos sejam estruturados de uma outra maneira para a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental e venham numa listagem separada para a gente poder identificar e observar como que está sendo a conduta, né, em relação ao licenciamento automático aí desses outros empreendimentos. Minimamente a gente conseguir mapear eles, ter documento que demonstra quem está recebendo a licença, aonde, etc. E aí a gente acompanha isso de alguma maneira para ver se lá na frente isso não vai trazer um problema para a gente, tá bom? Próximo. E outra, a gente também ainda pode, o município ele tem o direito de ser mais restritivo do que as leis estaduais e federais. E nada impede de que a gente, seja por resolução, se temos lei ambiental amparando, seja por alguma nova legislação ambiental do próprio município, seja ela de origem do executivo, né, ou de origem do legislativo, que ela possa, talvez, consubstanciar aí um regramento aí também nesse licenciamento que afrouxou um pouco algumas questões, tá? De forma geral é isso, e a ideia é o termo de cooperação institucional ao invés de um termo de ajustamento de conduta. Por quê? Porque na verdade não existe uma ação judicial propriamente dita. Então o presidente entendeu também, junto lá da equipe da secretaria, de que se há boa fé, por parte também do governo, a gente construir isso, já que o governo é parte integrante do conselho, um terço do conselho, tem um peso importante aqui dentro, composto por profissionais de alto gabarito de dentro da própria administração, né? E aí a gente conseguir conversar com os técnicos da administração é muito importante, porque através da contribuição deles ali mais ampla é que a gente vai entender o processo e de repente a gente poder daí discutir politicamente a ação política do governo. Uma coisa é a ação política, outra é a ação do técnico do departamento que está fazendo o trabalho dele. Então a gente tem que saber separar essas coisas e entender o que está acontecendo, às vezes até para ajudar o departamento a ter força. Muitas vezes o técnico está lá resistindo a certas interações políticas, né? Mas a ordem, quando vem de cima, tem que ser obedecida. A questão é, ninguém aqui é contra que o governo faça a gestão dele da forma que ele tem todo o direito, que ele foi eleito e tem o direito para isso. A questão é como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível para atender toda a sociedade e ele poder também ter o êxito, né? De forma geral, presidente, essa é a minuta inicial, tá? E eu queria agradecer a oportunidade aí e a gente está à disposição. Nós vamos ter reunião essa semana aí, antes de ir para o último documento, para compartilhar com o conselho inteiro, que foi chamado uma reunião com a presidência, a gente aí na semana. Aí lá a gente discute, o senhor é que está com a batuta na mão. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Só dizer aqui, antes da gente encerrar, que eu me propus a fazer esse trabalho aqui, mas que ele fosse feito realmente em muitas mãos, né? O regimento interno do conselho diz o seguinte: os temas trazidos para o conselho, o presidente tem a obrigação de nomear um relator para o tema, né? Como eu trouxe esse tema, eu acabei, para a gente ter uma certa diversidade, então, eu fiz a primeira proposta, conversei com o governo, com vários membros do governo, né? Não só da Secretaria do Clima, e agora eu passei a relatoria desse projeto para outro setor representando dentro do conselho, que é o setor empresarial. Então, um acordo que começa da sociedade civil, de um representante da sociedade civil, que é a presidência, que teve a anuência do governo municipal e que está concluindo a relatoria com o setor empresarial. Então a gente está fazendo isso em várias mãos com o objetivo de fortalecer a posição do conselho e as nossas prerrogativas. Então a gente não está nesse acordo, a gente não está fazendo nada que não seja defender as prerrogativas do conselho e tentar fortalecer o conselho, porque do meu entendimento o conselho não acontece só a sociedade civil. Se a sociedade civil se reunir aqui e começar a discutir, não é um conselho de política pública.
Agora, se a sociedade civil, o setor empresarial, se as universidades, os de pesquisa, se o governo, se a gente está com... Aí sim, efetivamente, é um conselho de política pública. E para esse conselho ser efetivo, o governo tem que ouvir o que a sociedade civil está falando. E a sociedade civil também tem que ouvir o governo, porque não dá para ter uma conversa, só uma conversa boca, né, como se dizia, né? Então, esse foi o intuito da presidência, da gente conseguir restabelecer um canal de diálogo, de conversa, que a gente consiga, apesar das divergências naturais entre a sociedade civil, o governo e o setor empresarial, mas que a gente consiga confluir para os interesses da defesa do meio ambiente e não só para uma divergência permanente que não produz nada. Então, esse é o objetivo. Eu dei toda a liberdade para o conselheiro Carlos Alexandre para produzir um relatório final, e os conselheiros agora também vão ter toda a liberdade para opinar, para dizer, eu acho que não é assim, eu acho que tem que ser de outro jeito, para a gente construir um documento amplo e construir um compromisso do governo municipal de que o conselho vai ser ouvido, e construir um compromisso com a sociedade civil em que aqui vai ser um ambiente harmonioso, respeitoso, né, e que não vai ser nada para além disso, apesar das divergências, com divergência, mas respeitoso e harmonioso. Só um ponto que eu passei batido, presidente, mas que eu acho importante ressaltar, que é o seguinte, tem um dos itens de pauta aí, que um dos penúltimos, quando eu falei sobre algumas revisões, aí eu incluí, depois de ter conversado com o presidente, inclusive, a revisão, né, do plano de... A gente está tendo uma revisão nacional do plano de pagamento por serviços ambientais. Tudo isso vinculado a toda essa demanda nova aí de fundo climático, o próprio PLAC, para que a cidade possa depois fazer o uso do crédito de carbono dela também, que ela tem, todas as áreas verdes do município, todos os recursos hídricos do município, todo o real estate do município tem valor ativo ambiental e que ele pode ser mensurado, ser transformado em crédito de carbono e o município receber por isso um dinheiro que vai ser vinculado, seja no Fundif, no PROAMB, e aí depois vai se analisar, mas é um recurso de manutenção da conservação ambiental do município, e isso é muito, muito rico, a gente tem que fazer essa construção, né? Aí o que acontece? Nós temos uma questão grave aqui no município. Nós temos várias propriedades privadas que estão com 10 mil, 20 mil, 5 mil, ou áreas menores, né, que estão em área de bacia de inundação, ou são as áreas verdes que são concedidas, quando você faz um loteamento em as áreas verdes, e eles ficam cobrando IPTU da área verde. Ora, a área verde para ser mantida, e a gente tem a lei do IPTU verde aqui de Campinas, né? E o que acontece? Há uma interpretação no Departamento de Finanças, quase ninguém consegue esse IPTU verde, porque eles criaram uma barreira que ela é um engodo para enganar a lei do IPTU verde. Porque daí você tem o quê? Senha arrecadatória e, na verdade, você não tem recurso de manutenção. Então, assim, a ideia qual que é? É a gente realmente fazer valer a evolução do pagamento por serviços ambientais através do IPTU verde, que é lei já instituída, que ninguém vai estar dando nada. Mas se o proprietário da área assume mais compromisso na manutenção, com mais plantio, melhorando a qualidade do verde daquela área, entendeu? A gente vai ter um ganho para o município nisso. E isso tem um valor. Ele não vai ser pago pelo pagamento, pela lei do pagamento de serviços ambientais. Uma das formas é você reverter o IPTU dele numa escala, naturalmente, como já tem a lei, entendeu? Só que fazer valer, porque hoje a gente não consegue fazer valer o IPTU verde no município de Campinas. Nós temos uma lei que faz de conta, né? E aí o que acontece? As áreas ficam relegadas, a gente não tem a recuperação da mata ciliar, por exemplo, onde você tem área de recursos hídricos importantes da cidade, né? E deixa de ter também um remanescente verde que é pulmão para a cidade. Então, assim, essa discussão ela é muito importante, tá? É um dos itens que criou uma celeuma já aí ontem, né? Que nós estamos debatendo, mas que ela tem que ser enfrentada com bastante clareza. Muitas vezes, o fato aqui, às vezes, assim, a colocação do setor empresarial, setor sociedade civil, setor governo, é uma questão de nomenclatura por representatividade. Eu não vejo que seja o setor empresarial, o próprio governo e a sociedade civil que é o mal da cidade. Todo mundo quer o bem.
que a gente tem às vezes são prerrogativas e prioridades diferentes e outras leis que incidem e dificultam às vezes até a ação do empresário para certas coisas. Não vale a pena para ele fazer uma coisa legal às vezes, e ele também tem a obrigação de cumprir a lei de uma determinada forma. Por exemplo, a questão luminosa, da poluição luminosa, que é uma questão que você vai para o PLAC, e a gente está falando de economia energética. Se você muda as lâmpadas para uma lâmpada mais eficiente, com menos luminosidade, você já vai automaticamente estar atendendo o PLAC com diminuição de economia energética. Então, presidente, era só esse cumprimento que eu queria fazer. Obrigado. Só um encaminhamento disso, conselheiro. Ontem eu comecei a rascunhar, eu vou tentar encaminhar até segunda-feira um pedido para que a Secretaria de Finanças atenda a gente lá para a gente tratar desse assunto especificamente. Daí a gente conseguir pensar também, a partir desse acordo, obviamente, pensar como a gente constrói, talvez ter uma resolução para efetivar o IPTU verde. Né? A gente sabe que é uma demanda importante para a gente conseguir manter preservadas as áreas verdes particulares, essencial. Né? Então, verde, parede verde, tem tanta coisa na cidade. Sim, sim. Mas eu na segunda-feira, mais tardar, eu vou encaminhar para a Secretaria de Finanças um pedido lá para o secretário receber a gente e a gente poder tocar essa conversa lá conjuntamente com a Secretaria de Finanças, porque também a gente discutir aqui e ele está a par da discussão, a gente não vai conseguir chegar na resolução. Né? Então, talvez eles até tenham alguma resolução lá que não tenha sido proposta ainda, que a gente possa ajudar no encaminhamento. Eu queria agradecer a presença de todos os conselheiros, conselheiras, agradecer a presença da família do nosso querido professor e mais uma vez agradecer e fazer aqui essa homenagem e uma boa noite, um bom feriado para todos e muito obrigado.